Bom, acabei de admitir mais um colega aí, o Jabes, e acredito que também seja novo, porque também não está na minha lista, mas ao final da lista aí eu vou coletar os nomes. Muito bem, então, essa aula, ela deveria ter acontecido a semana passada, por causa de alguns problemas técnicos aí, ela vai ser exibida hoje, tá? Então, nossa disciplina Mecânica dos Fluidos, e nós vamos então para a unidade 1, seção 3. Encerramos então a unidade 1 com essa aula. Bom, essa unidade, essa seção que trata então da relação entre volume e sistema, tá? E, como sempre, é proposto um problema inicial para vocês desenvolverem, né? Então, diz aí que uma empresa multinacional no ramo de mecânica dos fluidos concluiu um processo trainee, no qual você, aluno, obteve êxito sendo selecionado para realizar um job rotation nas diversas áreas da empresa. Você entrou como trainee e o job rotation é você passar por cada departamento para aprender o conjunto das atividades da empresa, né? Isso está cada vez mais raro, né? Então, foi pedido para você, foi pedido, então, para você verificar as leis básicas para um sistema, que elas são fundamentais para qualquer análise de mecânica dos fluidos, e ele pede, então, para você falar um pouco a respeito, então, do Teorema de Transporte de Reynolds, TTR, que ele é abreviado, que é o que nós vamos ver hoje, né? Ele faz parte, então, das leis básicas. Ao final da apresentação, a gente vai tentar resolver essa questão, esse problema proposto. Muito bem. Então, para a gente... o Teorema de Transporte de Reynolds, o TTR, ele trata, então, de sistema, superfície de controle e volume de controle. Então, um sistema, como está marcado aqui, é uma porção no espaço, tá? Onde, dentro dessa porção, esse sistema no R3, né, triortogonal Z, X, Y, isso acontece num espaço, é um espaço delimitado, que forma, então, um sistema onde eu tenho o escoamento, né? Ou um objeto de análise, né? De fluidos, né? Então, o sistema é uma porção de espaço que contém, então, ela é triortogonal, que contém, então, um objeto de estudo, um escoamento de um fluido, por exemplo, tá? E a superfície de controle é toda a limitação, então, ou fronteira desse escoamento que está dentro do sistema. E o que está dentro do sistema, né, a gente chama, então, que é o volume de controle. Então, eu tenho, então, o sistema, tenho, então, a superfície de controle e tenho o volume de controle. Então, mais ou menos o que a gente vai verificar é o que acontece no tempo com esse sistema, com a superfície de controle, com o volume de controle. Então, no instante inicial, aqui eu tenho um sistema, o volume de controle e a superfície de controle. No instante seguinte, ou seja, T0 mais ΔT, eu tenho uma outra configuração, tá? Então, o que a gente vai verificar é basicamente fluxo
fluxo de qualquer propriedade de um fluido, né? Então, o que acontece de t igual a zero e t mais ΔT, né? E essa, essa área 2 aqui vai transmitir, então, o fluxo, que é a diferença entre o que entra e a diferença com o que sai, né? Essa diferença é o fluxo, né? E o fluxo pode ser de qualquer propriedade, né? Pode ser essa fórmula do teorema de Reynolds, ela é muito ampla, né? E ela serve para tratar uma forma genérica, né? Uma fórmula que você pode usar para várias questões aí, várias propriedades de um fluido aí, né? Mas, tratando então de volume de controle, então, aqui seria, então, o afluxo, né? Se o fluxo tivesse sentido, aqui o efluxo dessa superfície de controle, e aqui eu tenho o volume de controle, né? Esse volume de controle, ele pode variar, né? O ideal é que ele seja fixo. Por exemplo, se isso aqui for um tubo, um conduto, né? O volume de controle aqui é fixo, ou seja, delta volume de controle igual a zero. Mas, por exemplo, se essa superfície de controle for, por exemplo, uma borracha, uma bexiga, né? Então, o que vai acontecer? Que eu tenho variação do volume de controle. Então, isso aqui vai expandir, né? E o volume de controle vai se alterar, vai expandir, né? Vai encher com uma bexiga. Tá? Mas eu tenho outra situação também, em que o volume de controle no, no T0 mais ΔT, ele é menor, ou seja, eu tenho, então, uma situação em que a superfície de controle, ela se contrai. Então, aqui, os três casos aqui, ó, então, a variação do volume de controle é maior que zero, então eu tenho uma expansão em relação à situação inicial, com a variação de volume, delta, volume de controle igual a zero, eu não tenho variação, né, é o que eu chamo de volume fixo, né, e a de contração, né, a variação, o delta volume de controle é menor que zero, significa, então, que eu tenho uma retração do volume de controle em relação ao inicial. Na maioria dos casos, né, na grande maioria dos casos, a gente tem, então, um volume de controle fixo, ou seja, ele não se altera, né? O volume, a quantidade de volume de alguma propriedade não se altera. Mas existem esses dois casos aqui, além, né, sem variação de volume. Bom, para a gente utilizar, então, o teorema de transporte de Reynolds, a gente tem que conhecer algumas coisas que talvez vocês já tenham visto em física, né? Que é a propriedade específica ou intensiva e a propriedade extensiva, né? A propriedade extensiva depende da extensão do sistema. Em outras palavras, variam proporcional ao tamanho e à quantidade de matéria ou massa existente em um dado sistema. É uma propriedade. Propriedade extensiva é uma propriedade que você quer estudar. Só que eu tenho que transformar essa propriedade extensiva, né, a uma propriedade intensiva. A propriedade intensiva é aquela que não depende da massa. Mas como é que eu transformo, então, uma propriedade extensiva em uma propriedade intensiva? Eu simplesmente divido pela massa. A, a propriedade intensiva dessa propriedade aqui, dividido pela massa, né, é a propriedade intensiva. A extensiva, dividido pela massa, é a intensiva. E, basicamente, ela pode ser aplicada para qualquer coisa, mas
ah, ah, costuma-se, e no nosso caso também, a gente vai aplicar para massa, vai aplicar pode aplicar para área, para volume, né, para vazão mássica, para força, quantidade de movimento linear, quantidade de movimento angular, energia, entropia. A gente com essa equação você pode utilizar, para todas essas, propriedades extensivas. Olha só que interessante, né. Se eu tenho a propriedade, extensiva igual à massa, ou seja, eu quero estudar a massa que ocorre dentro de um sistema, dentro de uma superfície de controle, dentro de um volume de controle. A propriedade intensiva é, então, a propriedade extensiva dividida pela massa, ou seja, propriedade intensiva igual a 1. Se eu estiver estudando, por exemplo, a quantidade de movimento linear, tá? Cuja o símbolo é esse P vetorial, tá? Pelo menos está no, no livro didático de vocês, nós vamos seguir o que está lá, né? Há outras nomenclaturas a respeito de quantidade de movimento linear, tá? Então, a quantidade de movimento linear é, então, a propriedade extensiva, quantidade de movimento linear é a massa vezes a velocidade. Tá? Então, a propriedade intensiva seria a massa vezes velocidade dividido pela massa. Ou seja, a propriedade intensiva é igual a V. Se eu estiver estudando quantidade de movimento angular, tá? a, a propriedade intensiva vai ser o raio, o braço, o raio, vezes, então, a velocidade. Se eu estiver estudando energia, né, eu vou ter a propriedade intensiva, que é a energia específica, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Se eu estiver estudando ah, entropia, tá? A propriedade intensiva é o S que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também. Mas, nesse momento aqui, o que interessa para a gente é saber que propriedade intensiva é a propriedade extensiva dividida pela massa, que a gente vai usar isso, então, na, no teorema de Reynolds, né? E, então, eu tenho, então... Isso aqui está no livro didática de vocês, né? Então, qual é a propriedade extensiva extensiva e qual que é a propriedade intensiva? E então, quando eu estiver estudando massa, isso aqui não está certo, o símbolo de massa é o M minúsculo, tá? A propriedade intensiva é igual a 1. Se eu estiver estudando, então, a quantidade de movimento linear, propriedade intensiva é a velocidade. Se eu estiver estudando, então, a quantidade de movimento angular, propriedade extensiva é o raio vezes a velocidade. Se eu estiver estudando, então, a energia, né, que hoje a energia é Joule, a propriedade específica, a propriedade intensiva, que é a energia específica, que é Joule por quilograma. E se eu estiver estudando, então, entropia, né, que é Joule por Kelvin, né, isso aqui é Kelvin, né? Então, eu vou ter, então, a entropia específica, que é Joule por quilograma por Kelvin, temperatura Kelvin. Tá? Essas são as 5 propriedades extensivas que nós vamos estudar com o teorema de Reynolds. Tá? E a gente vai estudar, então, na forma integral e depois na forma diferencial. Então, está aqui, então, o que a gente já viu, né? O que acontece, então, isso aqui é uma superfície de controle, aqui dentro eu tenho volume de controle,
tenho, então, o que acontece, isso aqui é o instante inicial, e o que acontece depois de um ΔT, né. Então, eu vou criar essas três, então, situações, tá. Do que? Bom, hã, então a propriedade extensiva no sistema, isso aqui é uma fórmula parcial do teorema de Reynolds, né. Então, a propriedade extensiva no sistema é igual à integral da massa no sistema da propriedade intensiva vezes ρ, que é a massa específica, vezes a variação de volume, tá. Então, está aqui, o N é a propriedade extensiva, que depende da massa, o eta, que é a letra grega, é a propriedade intensiva, que não depende da massa, e eu transformo, então, o N em eta dividindo pela massa. X é o sistema, ρ é a massa específica, e esse V cortadinho aqui, que é um símbolo matemático, tá? A gente o utiliza como se fosse volume. Então, está aqui o teorema de transporte de Reynolds, o RTR, e ele fala assim, que essa primeira parcela aqui é a variação total no sistema, dN dt, no sistema, da propriedade extensiva N, ou seja, de uma dessas propriedades aqui que a gente está estudando, ó. Massa, quantidade de movimento linear, angular, energia ou entropia, tá? Então, aqui entra uma daquelas 5 propriedades, mas pode entrar qualquer uma, né? E essa primeira parcela aqui, ó, essa primeira parcela é, é a taxa de variação de volume no tempo, né? É essa situação aqui. O que que vai acontecer no tempo com esse volume aqui? Então, essa segunda parcela é a taxa de volume, a taxa de variação da propriedade extensiva dentro do volume de controle. Observe, então, se a a variação de volume, o volume for fixo, o volume de controle for fixo, essa parcela aqui dá zero, e eu ficaria só com essa daqui. E essa daqui é a taxa de fluxo, né, é a diferença entre o que entra e sai daquela propriedade extensiva, né. Então, por exemplo, se eu estivesse estudando massa, eu esqueci de falar, a variação de qualquer propriedade extensiva dentro de um sistema, né, é igual a zero, tá? Em algumas situações, a gente pode alterar isso aqui, mas, via de regra, isso aqui é zero, tá? Via de regra, se o volume for for constante, né, isso aqui também é zero, e eu ficaria, então, só com a taxa de fluxo, tá? Ah, Vamos dizer, então, que a propriedade extensiva é massa. Propriedade intensiva vai ser 1, vai ficar 1, e aqui vai ficar 1. Olha só, hã, isso aqui vai dar vazão em massa, quilogramas por segundo, tá. Então, por quê? Porque isso aqui é 1, isso aqui quilograma por metro cúbico, isso aqui é metro por segundo, e a integral do menor elemento de área vai dar área, metro quadrado. Isso vai dar quilograma por segundo, que é a vazão em massa, tá? Quando eu estou estudando massa, o fluxo vai ser de vazão em massa, tá? Então, essas são essa igualdade, então, que representa, então, o teorema de transporte de Reynolds, né? E, teoricamente, eu posso estudar qualquer propriedade que dependa da massa, né? Mas, para que serve, então, esse teorema do transporte de Reynolds? É útil para transformar equações de taxa de suas formas no sistema para as formas de volume de controle.
O teorema de transporte aplica-se aos volumes de controles estacionários, volumes de controle que se movem com uma velocidade linear constante e volumes de controle em aceleração. Ou seja, serve para tudo, né? O teorema de transporte de Reynolds pode ser aplicado em quantidades escalares e vetoriais. A gente já viu, né? Que pode ser vetorial também, ó. Esse V aqui, a quantidade de movimento linear é vetorial, né? A massa não é vetorial. A quantidade de movimento angular é vetorial. Então, pode ser aplicado tanto escalar como vetorial, tá? E eu vou estudar, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui, tá? Essa equação aqui, e eu vou estudar, então, a propriedade intensiva massa, tá? Bom, eu sei que isso aqui é igual a zero, tá? E o que acontece, isso aqui, o volume de controle também é igual a zero, isso, eu vou ficar só com isso daqui, ó, né? Diferença entre o que entra e o que sai da propriedade intensiva eta, tá? Falando um pouquinho de momento angular, né? Que ele é, então, dH/dt, tá? Que vocês já devem ter aprendido isso, né? Se uma quantidade de calor é transferida ao sistema ou realizar um trabalho pelo sistema, a energia ΔE varia segundo a primeira lei de termodinâmica. Vocês aprenderam isso aí, né? A variação no sistema, a variação de calor e trabalho é igual à variação de energia, né? Se a gente aplicar isso no tempo, né, eu vou ficar com dQ, d calor, em função do tempo. Isso aqui é taxa, né? Toda vez que eu tiver uma propriedade no tempo, isso aqui é taxa, é variação no tempo dessa propriedade aqui. Nesse caso aqui é de calor, isso aqui de trabalho, isso aqui de energia, tá? No caso da entropia, tá? Também ela é, então, a variação de calor em função da temperatura, tá? Absoluta, em Kelvin. Bom, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado nesse teorema de transporte de Reynolds, principalmente quando a gente utiliza a velocidade vetorial, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho a área dA, né, menor elemento de área, e tenho a velocidade vetorial, tá? Então, me interessa essa velocidade vetorial. Então, eu tenho que pegar a área e multiplicar pelo cosseno dessa, dessa amplitude aqui para poder fazer essa conta aqui, ó. Velocidade vetorial vezes o menor elemento de área, né? Tem que multiplicar por cosseno. Então, eu tenho que decompor, muitas vezes, a velocidade vetorial. Quando a área e a velocidade vetorial têm o mesmo sentido, e aí tudo bem. Então, isso aqui é positivo. Se ela tem sentidos contrários, né? Então, isso aqui é negativo. Porque o alfa, no caso de mesmo sentido, é igual a zero, e no caso de sentidos contrários, o alfa é de 180. Problema proposto, né? Já estamos quase no final, hein? Problema proposto. Uma empresa multinacional do ramo de mecânica dos fluidos
deu um emprego para você, você está na seção de mecânica dos fluidos e o objetivo é utilizar o teorema de transporte de Reynolds junto aos seus conhecimentos já adquiridos sobre as leis básicas a fim de deduzir equação geral de conservação de massa, né? E para um volume de controle inicial qualquer. Bom, o que ele está pedindo, então? Ele está pedindo para aplicar o teorema de transporte de Reynolds quando a propriedade extensiva for massa. Então, essa aqui é a equação geral. Veja aqui que eu entro aqui com a propriedade extensiva, aqui com a propriedade intensiva e aqui com a propriedade intensiva. Tá? Então, tá, a propriedade extensiva, conforme foi solicitado, igual a massa. Propriedade intensiva é a propriedade extensiva dividido pela massa, que vai dar igual a 1. A variação, no caso aqui de massa no tempo, num sistema é igual a 0. Tá? Então, substituindo aqui por 1, tá? A equação, tratando então de massa, propriedade extensiva massa, ela fica assim: isso aqui é igual a 0, tá? Isso aqui, o eta é igual a 1, então nem coloquei aqui. E a propriedade, a taxa de fluxo aqui, na superfície de controle, então, é igual a 1, também vai ficar ρ, dA. Se fosse dado mais algum item, por exemplo, dizendo que aqui está dizendo que o volume de controle inicial qualquer. Então, ele pode ser o delta volume, ele pode ser maior que 0, menor que 0 ou igual a 0. Tá? Se ele for menor ou maior que 0, isso aqui tem valor. Se ele for igual a 0, isso aqui é igual a 0. Tá? Tudo isso aqui dá 0. E o que eu vou ter, então, é simplesmente fluxo. Isso aqui, ρ, dA, a integral, então, na superfície de controle da menor área, isso aqui vai dar área. Tá? Só que é taxa, é a diferença de tudo que entra menos tudo que sai em termos de ρ, que ρ, é vazão em massa, quilos por segundo. Tá? Então, quando eu estou tratando teorema de Reynolds, para tratar, no caso aí, massa, né? Eu vou estar preocupado, então, se eu tenho ou não variação do volume de controle e qual é, então, a diferença de vazão em massa, a diferença da soma das vazões em massa que entram menos a diferença, menos a diferença das vazões que saem. A gente costuma dizer, o que entra é um afluxo e o que sai é um efluxo. Mas entra e sai funciona exatamente igual, tá? E então é isso aí, tá? Bom, no livro didático de vocês tem uma situação problema. Está dizendo então que naquela empresa que você está, né, uma empresa de fabricante de bocais para mangueiras de incêndio. E um dos principais problemas enfrentados pela sua equipe é a fixação desses bocais à saída da mangueira. Isto que está, visto que está sujeita a elevadas pressões. Seu gerente solicitou-lhe que encontrasse, então, uma expressão geral para o cálculo da força exercida sobre esse bocal a fim de que ele seja projetado e fixado de maneira correta com a mangueira. Como desenvolver o equacionamento dessa solução? Bom, por que se coloca um bocal na saída de uma mangueira? O bocal, ele sai de geralmente circular, né? Sai de uma seção maior e vai para uma seção menor.
Quando você faz isso, você aumenta muito a velocidade do fluxo, ou seja, quando você põe um bocal, você aumenta o alcance do jato, do fluido que vai passar por essa mangueira, você aumenta a pressão desse jato, tá? E então tem tudo a ver então com a massa desse fluido e a velocidade vetorial que sai desse bocal, né? Bom, então, se é assim, a minha propriedade extensiva é a quantidade de movimento linear, tá? No caso do bocal, a gente só está trabalhando em x, né? Na orientação no sistema em x, tá? Não estamos preocupados com o que está acontecendo em y e z, só em x. É unidimensional, tá? Então, a gente pode traçar assim, a equação geral, então, do teorema de transporte de redes é essa daqui, ó. Propriedade extensiva, propriedade intensiva, é sempre isso aqui. O que vai variar é a propriedade extensiva. No caso aqui, nesse caso aqui, a gente está preocupado, então, com a quantidade de movimento linear. Ele quer saber força. Qual é, então, o cálculo da força exercida sobre esse bocal. Então, a propriedade a quantidade de movimento linear é a massa vezes a velocidade vetorial. Portanto, a propriedade intensiva vai ser a massa vezes a velocidade vetorial dividido pela massa. Ou seja, quando eu estiver estudando, então, a quantidade de movimento linear, o eta, né, a intensiva é igual ao vetor velocidade. Então, eu substituo aqui, ó. Então, a derivada total, ou a taxa total de variação da quantidade de movimento linear, dividido pelo tempo no sistema, ela é igual à variação da velocidade vetorial no volume de controle, mais a taxa de fluxo entre o que entra e o que sai da propriedade intensiva, que representa a quantidade de movimento linear. Observe, então, aqui eu coloquei a propriedade intensiva, que é o eta, aqui a propriedade intensiva também, né? Quando eu faço isso aqui vai dar V ao quadrado, ρ e área, soma do que entra ou do afluxo, né? Porque isso aqui é taxa, menos soma do que sai. Se você reparar isso aqui, ó, isso aqui é uma expressão muito famosa quando se trata de quantidade de movimento, que é o ρQV, né? ρQV. Velocidade vezes a área da vazão em volume, que é o quê? O ρ e o V. ρQV. Tá? Muito conhecido em fluidodinâmica, né? Em física, né? ρQV. É a grandeza de força, então. Tá? Então, a força que age, então, nessa segunda lei, segundo a segunda lei de Newton, né, que a variação, então, da propriedade extensiva, que é a quantidade de movimento linear no tempo, que isso aqui também é uma taxa, né, é igual à força. Então, eu posso substituir tudo isso daqui, ó, pela força, que são iguais, estou só substituindo. E o problema é saber qual é a força que ocorre, então, devido, então, à quantidade de movimento linear nesse bocal. Tá? Então, eu já consigo, então, através dessa equação, calcular a força. Tá? Veja aqui que entra, é essa daqui, aqui. Voltando aqui para a mesma equação. Tá? Isso, adotando, então, que a variação de volume de controle é igual a zero, tá? No bocal, né,
que é isso aqui, ó, isso aqui é o bocal, a variação de volume é igual a zero, não tem variação de volume, né? Ah, por quê? Porque a superfície de controle é um sólido, né? A massa específica é a mesma, o volume que eu tenho dentro do bocal é igual, então isso aqui dá zero. Eu posso escrever, então, que... isso aqui é o que eu já falei, né? V, Rho, V, dA, né? É igual a Rho, que é V, tá? O que foi feito aqui? Velocidade vezes a hora é igual a vazão em volume, Rho, V, Rho, que é V, tá? Então, a força, ela é igual, então, a variação de volume mais a taxa de Rho, que é V. E aí obtém a força, tá? Tudo isso aqui para deduzir, então, a força que ocorre num bocal. E vamos num exemplo aqui, tá? Isso não está no livro didático de vocês, mas eu acho interessante, né, a gente fazer, para não sair um pouco desse campo aqui, simplesmente da dedução da fórmula. O livro didático de vocês enfoca muito a parte literal, a parte de desenvolvimento, não que esteja errado, tá? Mas a aplicação, para mim, também é importante, tá? Ficar só no aspecto da formulação, tá? No meu ponto de vista, não expande o conhecimento, tá? Fica uma bitola de simplesmente deduzir a fórmula, tá? Deduzir a fórmula é importante, é assim, mas a aplicação eu acho que é melhor, tá? Vamos, nesse caso aí, então, eu tenho aqui, poderia ser, por exemplo, a mangueira, tá? Ou um conduto aqui, o bocal, né? O bocal sai de uma área maior para uma área menor, e esse jato, nesse caso aqui, ele vai interceptar uma parede fixa, ou seja, sem velocidade, e esse jato vai impactando aqui nessa parede, ele vai gerar uma determinada força, né? E vai determinar também uma pressão. O que eu quero saber nesse exercício, qual é a força e a pressão resultante aqui no impacto dessa parede de um jato saída de um bocal. Tá? Bom, então, um bocal cônico é adicionado a uma mangueira, tá? Para aumentar a pressão, velocidade e alcance do jato. É por isso que mangueira de bombeiro ela tem um bocal como esse daqui, né? Então, se ele inclinar esse bocal em relação horizontal com 45 graus, eu tenho o máximo alcance desse jato de água, tá? Mas, nesse caso aqui, o eixo é horizontal, tá? Então, tá. Vamos ver o que foi dado aqui. Foi dado a massa específica da água, foi dado o diâmetro zero, que é esse diâmetro aqui, tá? É aqui, mas o diâmetro é constante. Vamos colocar aqui na entrada do bocal. O D1, que é o diâmetro da saída do bocal, foi dado, então, a velocidade zero, ou seja, na entrada do bocal, 2 metros por segundo, e ele quer saber qual é a vazão em massa, qual é a força, qual é a vazão de massa em massa que vai impactar essa parede, qual é a força resultante aqui nessa parede e qual é a pressão também nessa parede devido ao jato que sai desse bocal. Bom, a força, que é a fórmula que a gente deduziu lá, né? Deduziu aqui, é essa daqui, a força do bocal. Opa! E ela está aqui, ó. Só que
eu não tenho variação de volume aqui, ó, no bocal, não tenho variação. O volume de controle é igual a zero. Então, essa parcela aqui é igual a zero, some, tá? Então, eu vou ficar só assim, ó, que a força é igual à integral da superfície do controle de ρQV. ρQV. E ela é, então, a taxa, né? É a diferença entre o que entra e o que sai. O que entra é ρ0, Q0, vazão em volume zero, e V0. Isso correspondente, então, à seção zero, na entrada do bocal. Será que eu tenho mais alguém aqui? Não. Fui ver se tinha mais alguém esperando para entrar. E então, né, menos, então é o que a ρQV do que entra e menos o ρQV do que sai. O ρQV do que entra, o ρQV do que sai. Tá? E a força, então, vai ser... Bom, observe, então, o que eu tenho daqui? Eu tenho a massa específica, tá? E ela é constante, né? Porque eu não tenho variação de massa, é um fluido só, né? Tenho que ter a vazão em volume e tem que ter as velocidades. Quando eu tiver isso aí, eu consigo resolver qual é o impacto aqui, né? Muito bem. Esqueci também de falar que o ρ vezes o Q, ou seja, a massa específica vezes a vazão em volume, é igual à vazão mássica, tá? Essa unidade aqui, ó, Newton por Newton, quilograma por metro cúbico, vezes metro cúbico por segundo, vai dar quilograma por segundo. Isso aqui é vazão em massa, que é o que está sendo perguntado assim, qual é a vazão em massa desse bocal aqui? Bom, a gente observa, então, que a gente tem que calcular as vazões, a vazão, que é única, e as velocidades, né? Bom, da área da seção zero, que é essa daqui, eu consigo calcular a área. Por quê? Porque eu tenho diâmetro, né? Então, o diâmetro é 0,20 metros, eu vou usar o raio aqui, ó, 0,1. Tá? Então, a área A0 daqui, ó, da entrada é 0,0314 metros quadrados. Lembrando sempre que tem que transformar qualquer unidade para o sistema internacional, senão não fica uma forma homogênea, o resultado vai ficar incompatível. A área, então, na saída do bocal, que é a seção 1, é o π vezes o raio ao quadrado, né? O diâmetro dessa saída aqui é 0,05 metros, ou seja, é 0,025 metros, o raio ao quadrado. Isso vai dar, então, uma área de 0,0020 metros quadrados. Lembrando, então, nesse caso aqui, que a vazão de entrada é igual à vazão de saída, não tem alteração de volume, né? O que entra, sai, né? Mas que é a lei da continuidade, a lei da conservação de massa, né? Então, Q1 igual a Q2, que é, então, a velocidade zero vezes a área zero. Então, aqui eu já vou ter a vazão em volume. Eu calculo uma vez só. Eu não tenho ainda a velocidade em 1. Eu tenho só em zero aqui, ó. Isso foi dado, ó. Então, seria a velocidade de 2 metros por segundo vezes a área zero, que é 0,314. Ou seja, aqui vai dar uma vazão Q de 0,0628 metros cúbicos que vai passar por esse bocal aqui. Talvez vocês não tenham ideia, mas isso é uma vazão respeitável, né? Isso dá aproximadamente 62,8 litros por segundo.
tá? É como se passasse 68 litros, num instante qualquer aqui pelo bocal. É muito, é muito. Eu diria até que fisicamente é impraticável, né? Mas isso aqui pode ser, por exemplo, uma, uma cortadora, né? Uma cortadora a água, né? E o princípio é exatamente esse: passar uma vazão alta por um bocal. Isso aqui tem uma energia enorme, uma velocidade enorme, uma força enorme, e o jato de água consegue cortar metal do jeito que vocês já devem ter visto, né? Vocês são de mecânica, sabem que existem, então, essas cortadoras aí com água a alta pressão, e o princípio é o do bocal, né? Então, quanto menor for o diâmetro de saída aqui do bocal, maior a velocidade, maior a pressão, maior a força, tá? E então eu consigo calcular a vazão Q1 e a Q2 através da velocidade inicial que foi dada, 2 metros por segundo, e da área inicial, que eu calculei aqui. Isso dá, então, uma vazão em volume de 0,0628 metros cúbicos por segundo. E ele pede também, então, a primeira coisa que ele pede aqui é a vazão em massa. A vazão em massa, ela é a massa específica vezes a vazão em volume. Então, foi dada aqui a massa específica da água 1.000, vezes a vazão em volume, que dá, então, 62,8 quilos por segundo. É respeitável essa. Isso, grosseiramente, seria, então. Bom, agora eu consigo calcular a velocidade V1. Eu preciso da velocidade V1, Q1 igual a Q0, ρ0 igual a ρ1, V0 foi dado, e eu agora consigo calcular V1. A vazão igual a velocidade, vazão em volume é igual a velocidade dividido pela área. Está errado aqui. Vazão é igual a velocidade vezes a área, tá? Preciso consertar isso aqui. Vezes a área. Metros por segundo vezes metro quadrado, tá certo? Dá metro cúbico por segundo. Isso aqui é vezes, tá? Mas, por que eu confundi? Por causa disso aqui, ó. Então, a velocidade, ela é a vazão dividido pela área. A velocidade V1, que eu quero calcular, ela é a vazão dividido pela área 1, tá? Então, seria 0,0628 metros cúbicos por segundo, dividido pela área 1, 0,0020. Isso vai dar uma velocidade, então, de 31,4 metros por segundo. Então, já respondemos, então, a vazão em massa, respondemos, então, só isso por enquanto. Vamos calcular a força. Pela expressão aqui, ó, a gente sabe que a força é a diferença de ρQV aqui, a taxa de diferença de ρQV. Então, seria, então, ρ0, que é 1.000, vezes vazão e volume, 0,0628, vezes, então, a velocidade em zero, que é 2 metros por segundo, menos a vazão em massa, a massa específica do fluido, que é a água, aqui, vezes a vazão, aqui também está errado, depois eu preciso consertar, é 0,0628, tá? Vezes, então, a velocidade V1, 31,40. Eu acho que eu fiz conta errada, vamos ver. Fazer essa conta aqui. Você pode fazer essa conta para mim aí? Vamos checar aqui se isso aqui está certo.
1000 vezes 0.06628 vezes 2 vezes Enter. 1000 Enter. 0.0628 vezes 31.4 vezes menos. Tá errado mesmo. Se já fizeram isso aqui, dá 1846,32. Pois antes de fazer o PDF, eu vou consertar. Tá? Uma pergunta. Já que eu tenho a massa específica aqui constante, eu posso simplificar essa massa específica aqui? Posso tirar a massa específica dessa equação aqui? Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão me ouvindo? Ninguém está assistindo minha aula? Opa, professor, a internet caiu aqui, eu voltei agora. Tá bom. Estou perguntando, então, acho que está todo mundo dormindo, ou simplesmente só se conectou com a disciplina e não está respondendo o que eu estou perguntando. Perguntando que eu tenho uma equação assim, ó. A força vetorial é igual a 1000 vezes 0,0628 vezes 2, e aqui repete 1000, 0,0628 vezes 31,40. Eu posso simplificar isso aqui, tirar esse 1000 e esse 1000 aqui, já que é 1000 menos 1000? Acho que sim. Não. Não. Qual é o processo para eu simplificar? No caso, seria dividir os dois lados por 1000, não é? Então, esse 1000 aqui também vai ficar dividido. Tá? Não posso simplificar. Veja, vai dar diferente. Se eu simplesmente tirar a massa específica aqui, vai dar resultado diferente. Vai ficar simplesmente 0,0628 vezes 2 e 0,0628 vezes 31,40. Né? Não vai dar 1846. 1846,32 Newton, que é a força. Não posso, não, porque eu tenho que manter a igualdade, ou seja, isso aqui tem que ser igual a tudo isso. Se eu dividir por 1000 aqui também, aí sim eu posso simplificar isso. Então, respondemos, então, o que foi perguntado aí, que é a força da... Depois eu vou consertar isso aqui, dá 1846,32, porque aqui é 0,0628. A vazão Q1 é igual à vazão Q2. Eu digitei errado aqui. Peguei a tecla errada. E está faltando qual é a pressão. A pressão seria, então, a força dividida pela área do jato, porque eu quero saber qual é a força aqui, ó, no impacto com a parede. Então, seria 1846,32 dividido pela área, que é 0,002. Isso dá 922,7 quilopascal. Então, respondemos aí todas as questões aí a respeito, então, do bocal, utilizando, então, a fórmula deduzida
no livro didático de vocês a respeito da força, né, que um escoamento produz, que é a quantidade de movimento, né? E para a gente encerrar aqui e não achar que tudo é assim, ó, eu não tenho variação de volume. Vamos fazer um exemplo aqui, que também não está no livro didático de vocês, em que eu tenho variação de volume no sistema, né? Então, isso aqui é um balãozinho desses, acho nem está tão... acho que ainda tem, um balãozinho chinês, é um balãozinho pequenininho, né, que tem uma mechinha, uma tocha pequenininha aqui, e você acende, ele sobe alguns metros e acaba a tocha, não tem perigo de incêndio, né? Não é um balão convencional, mas ainda existe. Ele é chamado de chinesinho. Ele é pequenininho, branco, às vezes tem colorido, tá? Então, está dizendo assim, ó, um balão em movimento ascendente tem velocidade v, constante de 1 metro por segundo. Então, essa velocidade com que o balão sobe é de 1 metro por segundo. E queima combustível a taxa de beta 0,01 quilos por segundo. Isso aqui é vazão em massa, quilos por segundo. A massa inicial da tocha, o M0, é de 150 gramas. Então, a massa da tocha aqui é 150 gramas. E a seção de exaustão, ou seja, na boca aqui, ó, é 0,0785 metros quadrados. Qual é a massa específica do gás que está aqui dentro desse balão? Essa massa específica, ela é próxima do ar, mas ela é diferente, porque o calor aqui altera o valor da massa específica, altera a temperatura, e a massa específica também altera, né? A massa específica é a função da temperatura e, obviamente, do fluido, tá? Então, quero saber qual é a massa específica desse aqui. Bom, a fórmula geral é essa daqui, tá? Do teorema de transporte de Reynolds. Isso aqui, a propriedade extensiva é a massa, a propriedade intensiva é igual a 1, a variação no sistema dessa propriedade extensiva, a massa é igual a zero, só que essa parte do volume não é igual a zero, né? Eu tenho alteração de volume, principalmente porque eu só tenho uma entrada, que é entrada e saída. Então, o ar aquece, né, o que está aqui dentro do balão, muda a massa específica, ele fica mais leve do que o ar, portanto, ele sobe. Esse é o mecanismo, então, de subida do balãozinho aí. Então, vamos resolver isso aí. Bom, essa aqui é a fórmula que a gente tem que resolver, tá? Isso aqui não é igual a zero. O volume altera-se. Vamos dizer assim, isso aqui é a taxa, né? A vazão de queima dessa tocha aqui, tá? Então, a massa no instante t qualquer é igual à massa inicial, 150 gramas, menos a taxa vezes o tempo, tá? Então, isso aqui é a taxa de consumo da tocha, da mecha, da tocha. Outra simplificação que a gente vai fazer. A gente sabe que massa específica é a massa dividida pelo volume. Portanto, a massa é a massa específica vezes o volume. Agora sim, vamos aplicar, então, essa equação aqui, ó. Então, essa equação aqui é essa que está aqui, exatamente essa, tá? E eu vou substituir aqui, ó, nessa integral aqui, ó, ρ vezes delta volume, ó, ρ vezes volume por massa. Então, vou colocar massa aqui, ó. Aqui eu coloco massa. Substitui tudo isso aqui por massa. Então, não posso zerar, mas eu posso fazer essa simplificação, né?
Isso aqui, essa massa aqui é esse MT aqui, ó, tá? Função do tempo aqui, ó. Mais, aqui é ρVA, é vazão em volume. ρVA, integral do menor elemento de área vai dar área, só que isso aqui é taxa, é a diferença entre o que entra e o que sai. Tá? Então, substituindo isso aqui, vou pegar essa massa aqui, vou substituir por esse termo aqui, ó. Posso fazer isso, né? Massa na função do tempo aqui, ó. A massa inicial menos beta-T. Isso aqui é a taxa de queima da tocha. Continuo mantendo aqui com o ρVDA. Tá? Resolvendo essa integral, já que eu tenho simplesmente uma entrada, que é o mesmo de saída do gás, né? Eu só tenho um termo. Tá? Então, resolvendo aqui a integral da superfície de controle. Então, está aqui a superfície de controle e o volume de controle. É igual a ρVA. Resolvendo, então, essa derivada aqui, na derivada, tudo que não é função, no caso aqui do tempo, dá zero. Tá? Então, resolvendo só essa parte aqui, ó, então vai ficar aqui d dt, tudo que é função do tempo, tem a regra do tombo, né? Então, no instante t igual a 1, isso aqui vai dar menos beta mais ρVA. Observe, então, que quando a gente chegou nesse ponto aqui, a gente tem todas as variáveis do programa. Tem a taxa beta, tem o ρ, não, o ρ não tem, a incógnita, a velocidade foi dada, 1 metro por segundo, e a área, que também foi dada. Tá? Então, substituindo aqui, ó, a taxa 0,01 mais ρ, que é incógnita, velocidade 1 metro por segundo, a área 0,00785 metros quadrados, a única incógnita é exatamente a massa específica que está dentro do balão aqui. E fazendo essa conta aqui da massa específica, 1,274 quilos por metro cúbico. Então, esse aqui é um exemplo em que eu tenho variação de volume. Tenho variação de volume. Eu não posso dizer que isso aqui é igual a zero. Tem que manter, tem que resolver isso aqui. E está aqui uma tarefa para vocês me entregarem até a próxima aula, que vai ser dia 16, não é isso? Então, envolve conservação de massa, que a gente viu, né? Continuidade, vazão em volume e vazão em massa. Tá? Então, ela é individual, tem que ser manuscrita em papel A4, pautado ou não, com unidades no sistema internacional, copiar o enunciado da questão, apresentar as equações e os cálculos necessários e a declaração das respostas. A declaração das respostas seria preencher essa tabela aqui. Entrega até 16 de setembro, pelas mensagens do AVA, tem que ser pelo AVA, porque aí eu tenho o registro oficial da entrega, obviamente endereçadas ao professor, no formato PDF ou imagem, preferencial em JP ou JPNG, JPEG. Né? Não será aceito as tarefas executadas na forma digital, ou seja, com algum software de edição, seja ele Excel, Word, qualquer um deles aí, é para ser feito na mão. Tá? E o problema que a gente tem é esse daqui. A gente tem um escoamento numa bifurcação aqui. Tá? Então, eu tenho
um fluido, que é o ácido sulfúrico, H2SO4, a 20 graus Celsius, que tem uma massa específica de 1.520 quilos por metro cúbico. Então, tem 1.500, massa específica 1.520 aqui, aqui e aqui, ela é constante. Esse fluido é lançado em 2 recipientes, tá? Aqui e por aqui, através de uma bifurcação, conforme indicado no esquema. Tá? Os efluxos, essas são as saídas, né? São lançados em forma de jato livre. Então, aqui sai jato livre, aqui sai jato livre. Pressão atmosférica. A velocidade, o afluxo na entrada, ou seja, a vazão em volume, é de 7 litros por segundo. Isso quer dizer que a soma de Q2 mais Q3 tem que ser também 7 litros por segundo. E a velocidade na saída 2 é 0,5 metros por segundo. Então, eu tenho a massa específica, tenho os diâmetros e tenho a velocidade em 2 e tenho a vazão em 1. Então, eu preciso preencher essa tabela aqui, ó, que eu já preenchi. Eu preciso ter, então, a massa específica, a área seria em 1, né? Seria o diâmetro de 0,15, achar a área, a mesma coisa no 2, foi dar o diâmetro aqui, a mesma coisa no 3. Então, calcula essas áreas aqui. Agora, daqui para frente, tem que pensar um pouquinho. Olha, eu sei, aqui é o cálculo da área, sei que a vazão em volume é igual a velocidade vezes a área. Então, a vazão é a velocidade que eu tenho aqui vezes a área. Quando eu faço isso, essa área que eu calculei vezes essa velocidade, eu calculo a vazão em volume. Automaticamente, eu também calculei a vazão em 3, porque seria isso, o total na entrada, menos o que passa em 2, me dá o que passa em 3. Perfeito, né? E eu já consigo, então, tendo os 3 valores da vazão e volume, calcular também as vazões em massa. A vazão em massa, que é aqui, ó, em quilos por segundo, é a massa específica vezes a vazão em volume. Simplesmente é pegar a vazão em volume e multiplicar pela massa específica. Tem esses valores aqui. Tá? E eu posso agora também determinar os outros valores de velocidade em 1 e velocidade em 3. É simplesmente pegar a vazão e dividir pela área, ter a velocidade. O detalhe aqui é que isso tem que ser respeitado. Então, a soma das vazões, ó, Q1 em volume é igual a Q2 mais Q3. Então, a soma tem que dar 0. A vazão em massa em 1 tem que ser igual à vazão em massa de 2 e 3. A soma tem que dar 0. Tem que dar isso aqui, ó. Bom, essa é a tarefa que vocês têm que fazer para me entregar na próxima aula, né? Então, numa folha, copiar o enunciado aqui, fazer essa tabelinha aqui. Aqui estão as fórmulas necessárias, fazer as contas, deixar os cálculos aqui e preencher essa tabelinha aqui. É legal essa tabelinha, porque a gente tem uma noção bem geral do que está acontecendo aqui, do que acontece, quais são as variáveis intervenientes, né? E a gente já checa aqui se fez a conta certa. Isso tem que dar 0, isso tem que dar 0. Eu vou colocar isso aqui também lá no grupo, tá? Essa tarefa aí. E, por enquanto, terminamos a nossa aula aí. Vamos resolver as 3 questões, então, do livro didático. E depois é outra conversa, outra conversa. Então, vamos lá. Me ajudem a resolver
A respeito do teorema de transporte de Reynolds, o TTR, né? Analise as afirmações a seguir e julgue-as como verdadeiras ou falsas. O teorema de transporte de Reynolds é útil para transformar as equações de taxa de suas formas de volume de controle para suas formas de sistema. Isso aqui é falso, é o contrário. É para tratar coisas do sistema em volume de controle. É o contrário. O teorema de transporte de Reynolds aplica-se apenas aos volumes de controle fixos, não aos controles fixos e móveis. O teorema de transporte aplica-se a volumes de controle estacionários e volumes de controle que se movem. Tá? O teorema de Reynolds é útil para transformar equações de taxa e suas formas de sistema para suas formas de volume. Então, isso aqui é o contrário, isso aqui está errado, né? Errado, a gente pode dizer que é falso, vai? Porque também não é apenas para fixo, pode ser móvel também o volume de controle. O teorema de transporte de Reynolds pode ser aplicado a quantidades escalares e vetoriais. Isso está certo. Então, está aqui a equação, né? E a alternativa correta, B, falso, falso e verdadeiro. B, aqui está explicando, então, cada um o porquê é falso e porquê é verdadeiro. Está lá na apresentação também. E a segunda questão. O teorema do transporte de Reynolds é utilizado para transformar equações básicas aplicadas a sistemas em equações equivalentes que podem ser aplicadas a volume de controle. É isso aqui invertido, né? Isso aqui está errado. É isso aqui que está certo. O princípio da quantidade de movimento angular é o equivalente à segunda lei de Newton para sistemas em rotação, em movimento angular. Tal princípio aborda que o torque resultante, o torque vetorial, agindo sobre o sistema, é igual à taxa de variação temporal da quantidade de movimento angular, que é o H vetorial. Qual a expressão equivalente para o cálculo do torque em um volume de controle? Volta a ser literal aqui. Muito bem. Então, essa aqui é a equação geral do teorema de Reynolds, né? Por Newton, né? Pela segunda lei de Newton, eu tenho que o torque ele é igual, então, a quantidade de movimento angular dividido pelo tempo. Tá? E a quantidade de movimento angular, ela é, então, num sistema, ela é o raio vezes a quantidade de movimento linear, que é o P. Tá? Então, num sistema, a gente pode dizer, então, que a variação de quantidade de movimento angular é o raio vezes a velocidade vezes a, a variação de massa, né? dm, quantidade de massa, que é igual, então, a ρ V massa específica ΔV, que é essa parcela aqui, ó. Então, admitindo, então, que dN dt é igual ao torque, tá? E o que eu estou estudando nessa equação aqui é a quantidade de movimento angular, que é o H. Então, a propriedade extensiva é o raio vezes a velocidade, tá? E aplicando, então, o torque é igual
a DDT, da integral do volume de controle. Aqui a propriedade intensiva, RV vetorial, ρ delta V. Está aqui, ó. Só substituir aqui, ó. Mais taxa na superfície de controle de ρV, que é a propriedade intensiva, vezes ρ vezes V, vezes a integral do menor elemento de área, que vai dar área aqui. Então, quando eu estiver estudando o torque, né, que é a quantidade de movimento angular no tempo, né, é a taxa, né? E ele quer saber qual dessas equações aqui representa, então, é uma verdade para calcular o torque a partir, então, do movimento angular, da quantidade de movimento angular, que é o H. Então, é essa fórmula aqui que a gente deduz final. Essa fórmula aqui corresponde, então, à alternativa B. Ó. Vocês vejam que o cara não sabia colocar esse símbolo matemático aqui, ó. Não sabia colocar esse. Ele colocou um V, né? Um V, e mandou cortar, né? Então, realmente o pessoal que faz digitação disso aqui é um zero à esquerda em termos de equação, né? Não sabe nem o que está fazendo. Não sabe mesmo. Nem existe isso aqui. É isso aqui, ó. É uma fórmula, é um item matemático. Então, se a gente utilizar, a alternativa B corresponde exatamente ao que está aqui. Ó. O resto está tudo errado. Ó. DDT só com o raio, né? O raio vezes a velocidade. Né? E essa daqui, o raio, velocidade, ρdV, e aqui V ao quadrado também está errado. Aqui está certo, V ao quadrado está certo. Mas então, mas aqui também está errado, aqui também está errado, e ρdV, RV, ρVA, tá? Então, a única que está certa aqui mesmo, que corresponde a essa equação aqui do torque, é a B. E aqui, como foi deduzido aqui, eu deduzi parte por parte, né, para ver se vocês entendem, mas esse item de dedução é complicado. Né? Então, a última alternativa aqui, a última questão. A figura mostra uma região no espaço selecionada para o estudo do escoamento de um fluido qualquer. Essa região do espaço no sistema, tá? Onde eu tenho, então, uma entrada e uma saída, um afluxo ou um efluxo. Tá? Então, a entrada aplicada nessa área A1, essa seção de controle aqui faz um ângulo de 45, e aqui eu tenho a entrada da velocidade, né? Aqui é a saída, o efluxo, essa seção de controle faz um ângulo de 60, e essa aqui é a área 2, então, do afluxo ou da saída, e sai a velocidade aqui. Tá? E foi dada, então, a velocidade em 10 metros por segundo, e ele está perguntando qual é a expressão para o fluxo de uma propriedade extensiva pela área A2. Bom, ele só quer saber fluxo, ou seja, ele não quer saber variação de volume, né? Ele quer saber simplesmente isso daqui. Né? Considerando, então, que a variação dessa propriedade qualquer é zero dentro do sistema, eu vou ficar com essa equação aqui. Né? E considerando também esse ângulo aqui, que é de 60, né? O fluxo é essa parte apenas aqui que sobrou da equação. Isso aqui
é zero, isso aqui também é zero. Então, a propriedade intensiva aqui, então, é integral então, da propriedade intensiva qualquer, ρ, v, dA. Tá? Então, só que tem que levar em conta esse ângulo aqui. Então, tem que multiplicar pelo cosseno de alfa. É essa equação aqui multiplicada pelo cosseno de alfa. Simplesmente assim. N, eta, né, propriedade intensiva qualquer, vezes a massa específica, vezes a velocidade material, vezes a área do afluxo, vezes o cosseno de alfa. Esse ângulo aqui. Bom, foi dado, então, a velocidade, 10 metros por segundo. Foi dado, então, o cosseno de 60, que é meio. Então, essa aqui é a expressão que representa, então, o fluxo, né? Nesse ambiente aqui dentro do sistema, com essa superfície de controle, com os afluxos e com os efluxos. Né? Então, substituindo os valores aqui no fluxo, na taxa de fluxo aqui da equação do teorema de Reynolds, né? Eu vou chegar, então, que a alternativa E é certa. 5, 10 vezes meio dá 5, N ρ A. N ρ A. Tá? Então, caramba. Alternativa E. Tá? Que essa dedução é a mesma que eu coloquei lá, tá? Mas foi eu quem fez, no livro didático quase não tem informação, e o que tem ainda fico em dúvida se está certo. Alt, Gabi. Vou parar a gravação.